Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim falar aqui para vocês sobre financiamento imobiliário, sobre as letras miúdas dos financiamentos imobiliários que ninguém te conta e que é muito importante que você analise antes de contrair esse tipo de dívida, e uma forma muito esperta de você reduzir o prazo de pagamento do seu financiamento para menos da metade. Isso mesmo, se você financiou seu imóvel em 10, 20, 30 anos, existe uma forma que você pode fazer para pagar esse imóvel em menos de 10 anos. E é exatamente sobre isso que eu vim falar aqui hoje. Você pode estar se perguntando, poxa, mas esse canal aqui é sobre investimentos, você sempre falou que fazer um financiamento imobiliário não é uma melhor tomada de decisão. Inclusive tem vídeo aqui no canal falando sobre isso, né, sobre comprar imóvel ou sobre alugar, eu vou deixar aqui nos destaques. Mas fato é, gente, que comprar um imóvel, contrair um financiamento imobiliário, não é uma decisão estritamente financeira. Existem vários aspectos emocionais, questão de sonho, vários aspectos imateriais que devem ser, sim, também levados em conta na hora que você decide ou não comprar um imóvel próprio, na hora que você decide ou não financiar a sua casa própria. E se você tomou a decisão de contrair esse tipo de financiamento, eu queria então te mostrar a melhor forma de fazer isso, te dando dicas de como escolher o financiamento mais adequado, aquele que vai mais comportar com relação ao que você ganha, ao seu orçamento familiar, e uma forma que você tem de pagar o seu financiamento em muito menos tempo e, consequentemente, pagando muito menos juros do que o projetado pelo banco. Eu gosto muito de falar que a gente tem que tomar cuidado com as dívidas, porque as dívidas deixam a gente muito vulnerável. Quem deve muito, quem tem uma dívida grande, ele precisa necessariamente que as coisas deem certo a seu favor. E se alguma coisa sai do roteiro, as pessoas que têm mais dívidas, elas sempre tendem a sofrer muito mais do que quem está protegido pelos seus próprios investimentos. Mas então, se você quer saber como que você faz para olhar as letras miúdas, aquilo que realmente interessa num contrato de financiamento e como pagar suas parcelas em muito menos tempo, fica por aqui e assiste esse vídeo até o final. Vamos agora então fazer uma análise lá na tela do meu computador. Então, pessoal, para te mostrar as letras miúdas que você se precisa preocupar com o financiamento imobiliário e que pouquíssimos gerentes de banco te contam, eu tô aqui no site da Caixa Econômica Federal e a gente vai utilizar o simulador habitacional para você ter acesso a uma simulação de um financiamento imobiliário. Então eu já inseri aqui alguns parâmetros. Eu quero financiar um imóvel de R$500 mil, e aí aqui na hora que você insere esses parâmetros, né, e aí você é obrigado a escolher um tipo de indexação da correção monetária do seu financiamento, a Caixa traz para você aqui uma sériezinha de letrinhas miúdas. E é exatamente sobre isso que eu vim falar aqui, e que você precisa sim se preocupar com isso. É comum, quando a gente vai a um banco solicitar algum tipo de financiamento imobiliário, que você se preocupe se a parcela do financiamento imobiliário vai caber no seu bolso, se você vai dar conta de pagar ela ao longo dos meses e ao longo dos anos. Mas fato é, uma coisa que você precisa se preocupar também é com relação à forma de correção monetária do seu financiamento. Isso porque, gente, o dinheiro ele tem valor no tempo. Então a Caixa Econômica Federal, ao te emprestar R$500 mil hoje, esses R$500 mil não vão comprar as mesmas coisas daqui a 10, 20, 30 anos. Então a Caixa Econômica ela precisa corrigir monetariamente essa perda do poder de compra desses R$500 mil ao longo dos anos. E isso é feito por meio da aplicação sobre as parcelas do seu financiamento de índices de correção monetária. E você tem a opção, ao contrair um financiamento imobiliário, de já embutir, né, uma projeção sobre essa correção monetária ao longo do tempo, quando você contrata um financiamento imobiliário pré-fixado, ou seja, um financiamento imobiliário que não vai haver correção monetária das parcelas, porque a Caixa já fez uma projeção dessa correção monetária e já embutiu ele nas taxas de juros que você está pagando. Então, nesse tipo de financiamento pré-fixado, você não vai ver suas parcelas sendo corrigidas ao longo do tempo. Mas, por outro lado, você de cara já vai pagar uma taxa de juros maior, porque a Caixa, como não vai ter esse poder, né, de remarcação, de correção monetária do seu financiamento, ela já vai embutir uma taxa de juros significativamente maior para você não ter surpresinhas e não ver seu financiamento sendo reajustado ao longo do tempo. Então, por exemplo, em cenários como que a gente está vivendo hoje,
de índices inflacionários crescentes, de taxa Selic crescente, né, e de consequente perda acelerada do poder de compra da nossa moeda. Para quem não sabe, o IPCA acumulado dos últimos 12 meses já está em 5,5%. O IGPM acumulado dos últimos 12 meses, que também é um índice que mede a inflação, já está em mais de 30%. Então, em cenários como esses, né, de inflação crescente e de taxas de juros crescente, talvez é bom você ponderar a possibilidade de adquirir um financiamento pré-fixado, justamente porque como as parcelas não vão ser corrigidas, você tem uma segurança de saber exatamente o valor da parcela que você paga do início ao fim do financiamento. Por outro lado, se você opta por índices de correção monetária, como o IPCA ou os juros da poupança, porque sim, a Caixa tem várias opções da forma como você escolhe a correção monetária do seu financiamento. Então, se você escolhe uma taxa pós-fixada, que seja, por exemplo, indexada ao IPCA ou a taxa de juros da poupança, você corre o risco de ver as suas parcelas sendo corrigidas de forma significativamente. Como eu disse agora há pouquinho, o IPCA acumulado nos últimos 12 meses já está em 5,5%. Então, quem escolheu o IPCA como índice de correção monetária do seu financiamento pode até ter pagado juros mais baixos do que quem escolheu, por exemplo, um financiamento pré-fixado. Mas, por outro lado, agora vai sofrer com uma correção de 5% nas parcelas do seu financiamento. O que geralmente as pessoas não pensam quando elas vão contrair um financiamento imobiliário. Quando elas vão assinar lá o contrato de financiamento e elas concluem, não, essa parcela que cabe no meu bolso. Então, esse aumento das parcelas que a gente vê ocasionado pela correção, seja pelo IPCA, ou seja, pelos juros da poupança, que tendem a subir também num cenário de inflação mais elevada, o que a gente vê é que as pessoas vão ser surpreendidas com o aumento da parcela do seu financiamento sem que elas tenham se preparado para isso. Então, é muito importante você se preocupar com essa correção monetária que incide sobre as parcelas do seu financiamento e fazer a escolha mais adequada, tanto para você quanto de acordo com o cenário econômico em que a gente está vivendo. Aqui, inclusive, a Caixa traz gráficos comparativos sobre escolher uma tabela prefixada ou uma tabela indexada ATR, que é outro índice inflacionário, mas que hoje em dia ele está zerado. Então, se você escolhe um financiamento imobiliário que seja atrelado à TR, você vai perceber que seu financiamento ele não vai subir tanto de preço, como no caso se ele fosse indexado ao IPCA. Mas aqui a Caixa, inclusive, ele traz para a gente simulações de um empréstimo feito com TR0 e IPCA 4%. Aí você pode ver pelas linhas azul e preta, que no caso é do financiamento feito com a TR, pela linha azul aqui você vê que a tendência é de queda no preço das prestações, mas no caso aqui das pessoas que optam pelo IPCA, a gente vê que pelas linhas aqui, tanto a pontilhada da cor preta quanto essa linha contínua preta, que a tendência é que as prestações elas aumentem. E aqui a gente tem uma diferenciação entre tabela saque e tabela price. O que na verdade seria isso? Que são outras duas opções que você tem que escolher quando você faz um financiamento. Na tabela saque, que via de regra é a mais vantajosa para a maior parte das pessoas, você amortiza constantemente o seu saldo devedor. Então as parcelas geralmente elas começam num preço maior e elas vão caindo de preço de forma que sempre, todos os meses, com todas as prestações que você paga, há uma amortização constante, há um abatimento constante do saldo devedor do seu financiamento. Já no caso da tabela price, não há essa amortização constante. O que a gente tem são parcelas fixas, não é igual no sistema saque, em que as parcelas começam maiores e terminam menores. Na price, você tem parcelas que têm o mesmo valor do início ao fim, mas como você não tem uma amortização constante do saldo do devedor, grande parte das prestações que você paga é utilizado para pagar os juros desse financiamento e não para amortizar o saldo devedor. Em si, a gente tem que, de forma generalizada, na tabela price, você paga uma maior quantidade de juros para o banco. Então, na maior parte das vezes, é melhor você fazer um financiamento obedecendo ao sistema saque, o sistema de amortização constante. E se a gente for vendo aqui pelas próximas evoluções, aqui, pelas próximas simulações aqui da Caixa, a gente pode perceber que quanto mais o IPCA aumenta, se a gente pegar pelas linhas contínuas aqui, que são relativas à tabela saque, a gente pode perceber que quanto maior o IPCA, mais a prestação encarece, o que pode impactar muito, gente,
na vida de uma pessoa que contraiu um financiamento imobiliário só olhando para o preço da prestação e não prestou atenção nessa questão. Às vezes a pessoa pega um financiamento indexado ao IPCA, até porque no início as taxas de juros elas são mais baixas do que no financiamento prefixado, mas se ela não se preocupar com isso, ela pode levar um tombo no meio do caminho com esse reajuste significativo das suas prestações. Mas então, depois que eu fiz essa ressalva e que vocês agora vão prestar atenção ao financiar, né, ou pelo menos ao simular um financiamento imobiliário, eu queria então partir propriamente para essa simulação, para a gente ver o que a gente vai pagar de prestação e o que você pode fazer para que, caso você tenha contraído um empréstimo imobiliário, você possa quitá-lo em muito menos tempo, quitar um empréstimo de 20, 30 ou de 40 anos em 10 anos ou menos. Então vamos voltar aqui para a simulação. Então, pessoal, partindo aqui propriamente para a simulação, eu quero simular um empréstimo de R$500.000, mas como a Caixa não deixa eu fazer uma simulação em que eu financie 100% do valor do imóvel, eu coloquei aqui um imóvel de 700 mil, deu numa entrada de 200 mil, então a gente simula um financiamento de R$500.000. E eu coloquei aqui pelo prazo de 30 anos, utilizando a tabela Sistema de Amortização Constante e o índice de correção monetária sendo OTR. Então, é um financiamento em que a gente vai ter um reajuste muito menor, né, pouco significativo das prestações, porque a TR hoje ela está zerada. E aí a gente pode vir aqui no custo efetivo total e a gente clica em calcular e eu posso perceber que a Caixa então me informou que ele vai me cobrar uma taxa de 6,07%, né, de financiamento de custo efetivo total. Mas aí a gente pode pegar para pensar, mas como que a gente vai descobrir então quanto que a gente vai pagar, né, no acumulado total e quantas minhas parcelas que vão ser utilizadas para fazer uma amortização. E aí, curiosamente, a Caixa não traz esses dados para nós, né? Eu acho que ela quer, não sei se até esconder, né, as parcelas, né, a evolução da quitação da dívida, mas ela não traz essa informação, que eu acho muito questionável. Mas a gente pode, então, com a ajuda de uma calculadora de financiamento imobiliário, fazer essas continhas aqui para você ver como que vai se dar a evolução da sua dívida e o que você pode fazer para quitar ela muito mais rápido e pagar muito menos juros. Então, eu vou vir aqui no calculador de financiamentos imobiliários pelo sistema SAC e aí a gente vai fazer as mesmas simulações, trazer para cá os mesmos parâmetros. Então, é um financiamento de R$500.000, um imóvel custa 700, eu dei uma entrada de 200, então o valor efetivamente financiado vai ser de 500 mil, serão 360 prestações e a taxa de juros que a Caixa me informou que vai cobrar 6,07%. 6,07%. E se você clica aqui em calcular, esse calculador ele vai fazer aqui para a gente uma evolução dessa dívida ao longo do tempo. Como é um financiamento de acordo com a tabela SAC, vocês podem perceber que a amortização, gente, do saldo devedor, ela é constante e as parcelas começam mais caras e elas vão caindo de preço posteriormente. E o que a gente pode perceber, então, quando a gente analisa essas parcelas? Que numa prestação de quase R$4.000, você paga mais da metade, gente, de juros. A parte da prestação que você vai efetivamente amortizar do seu saldo devedor, ela é bem menor do que os juros pagos. Então, você vê que no início, você paga muito mais juros do que efetivamente está amortizando sua dívida. E é aqui que reside o pulo do gato para você conseguir quitar um financiamento em menos tempo e pagar bem menos juros. Nesse caso, o que você precisa fazer? Você precisa sempre pagar aquela prestação combinada do mês, porque obviamente se você não pagar, você se torna uma pessoa inadimplente. Mas o ideal, além de você pagar essa prestação programada daquele mês, é você ir abatendo, né, ir amortizando, antecipando o pagamento das últimas parcelas do seu financiamento. Mas não das parcelas de forma total, e sim apenas da amortização. Porque quando você vai fazendo essa amortização de trás para frente, você vai diminuindo efetivamente o seu saldo devedor, sem que a prestação da sua parcela seja praticamente correspondente tão somente ao pagamento de juros. Então, você amortizando de trás para frente, além de fazer os pagamentos periódicos mensais que já eram programados, você faz com que você tenha uma amortização em muito maior grau do seu saldo devedor e você consiga, então, por exemplo, numa prestação que seria lá no início de R$3.850, quase R$4.000, lá no final, se você a cada mês você paga, além desses R$4.000,
você paga esses outros R$ 1.400 aqui, você consiga, num ano que, por exemplo, você consiga amortizar 12 prestações dessas aqui, que daria pouco mais de 3 prestações mensais, levando-se em conta, né, os juros, você conseguiria amortizar mais de um ano de dívida pagando o correspondente a 3 prestações mensais se você não tivesse amortizando. Então, fazer essa amortização de trás para frente, abatendo o seu saldo devedor e abatendo o prazo da sua dívida, você consegue, pagando muito menos juros, reduzir o seu financiamento, que era de 30 anos, para um financiamento de inclusive 10 ou menos anos. Então, sempre que possível, é interessante que você que tem um financiamento imobiliário faça esse esforço, pague a parcela do mês, mas também pague a amortização para que você pague menos juros e consiga quitar o seu financiamento em muito menos tempo. E se você tem alguma dúvida, quer deixar aqui um comentário, não se esquece de deixar aqui para mim logo abaixo desse vídeo. Por hoje é isso e até a próxima, pessoal!